Quanto mais rápido nós reconhecermos que somos vazios, melhor. Eu vou repetir. Quanto mais rápido reconhecermos que somos vazios, melhor. Olá, eu espero que esse áudio te encontre em paz, te encontre bem. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, ao desafio que foi feito a Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto de lermos a Bíblia juntos. Já lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já lemos também o livro de Atos. Já lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, belíssima carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E agora estamos lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Note, leia um capítulo por dia e todos os dias nós deixaremos um áudio na página do YouTube da Lagoinha Castelo para que você possa aprender um pouco mais sobre o texto bíblico. Compartilhe esse áudio, envie para outras pessoas, curta esse áudio, é importante que você possa curtir esse áudio. E se você curte, a sua página inicial do YouTube vai ser povoada com estudos bíblicos, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai colocar estudos bíblicos para você na primeira página. Então faça isso, curta, envie para suas listas de distribuição, envie para os seus grupos, para que as pessoas também possam ser edificadas. E compre a Bíblia 365, nós temos falado isso aqui recorrentemente. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar com a leitura de um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios, todos os dias. Se você assim o fizer, a leitura, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Para mim tem sido uma bênção poder ter a Bíblia 365, porque ela tem me ajudado numa disciplina maior de leitura da Escritura. Lembre-se também de todos os estudos que a gente tem na igreja. A gente tem estudos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias a gente tem estudo. Ricardo sabe deles com muito mais precisão do que eu, mas o que não faltam são opções para que você possa estudar junto com outras pessoas a Bíblia. Vamos ler hoje 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 5, do versículo 1 até o 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistia em demonstração de poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O capítulo 2 de Coríntios é um capítulo que tem relatos bem emblemáticos, bem interessantes. Primeiro, a obra do Espírito Santo é relatada diversas vezes nesse capítulo 2. Se você lê o capítulo, você viu isso. A obra do Espírito Santo é relatada diversas vezes. Além disso, você tem um foco claro na Trindade. E nós temos o Espírito Santo, que é relatado em todo o capítulo. Nós também temos a ideia de que Jesus Cristo e este crucificado, 2:2 fala sobre Jesus Cristo, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 2:8 fala-se do Senhor da glória. 2:16 a mente de Cristo. Então, a pessoa de Cristo é referida várias vezes no capítulo 2. E Deus também, por sua vez, é mencionado várias vezes no capítulo 2. Ele é mencionado em 2:1, em 5, em 7, em 9, em 11, em 10, em 11, em 12 e 14. Então, é fundamental nós entendermos que, número 1, o capítulo 2 é focado no Espírito Santo. Número 2, o capítulo 2 é focado na Trindade. Número 3, o capítulo 2 faz uma profunda associação, um relacionamento íntimo entre a cruz e o Espírito Santo. Portanto, o capítulo 2 é uma ênfase marcante na Trindade, na pessoa de Cristo, no Espírito Santo e no próprio Deus. Isso deveria, por si só, já nos mostrar que o foco é Ele e que o foco nunca pode ser nenhum de nós. E aí Paulo nos chama atenção
E isso deveria ser uma referência para pensarmos sobre quando exercemos o ministério. Paulo chama a atenção no início do capítulo 2, dizendo que quando ele anunciou o testemunho de Deus, ele não fez com ostentação de linguagem, ele não fez com sabedoria humana, porque ele decidiu nada saber entre nós, a não ser Jesus Cristo, entre vós, a não ser Jesus Cristo crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Paulo lembra no início desse capítulo 2 que a dependência é total de Cristo, que o ministério tem que ser totalmente dependente de Cristo. Eu me lembro de uma vez ouvir uma pregação do Tim Keller chamado Pregando para o Coração. E ele disse nessa pregação que algumas ocasiões e que isso é óbvio, o que ele disse, na pregação ele disse, é óbvio o que eu vou dizer, é muito óbvio, mas a gente precisa lembrar disso. Em muitas ocasiões eu achei ter uma pregação perfeita para tocar o coração das pessoas. E fiz um esforço enorme para tocar o coração das pessoas. E a pregação não foi uma pregação marcante para as pessoas. Em outras ocasiões, eu simplesmente me deixei ser usado pelo Espírito Santo. E aí sim, a pregação tocou o coração das pessoas. É Deus quem faz a obra, é Deus quem faz o exercício da obra, e tem que ser não com palavra de sabedoria humana, nem com persuasão humana, mas com demonstração de espírito de poder. O David Pryor vai dizer o seguinte, no versículo 1 a 5, Paulo lembra que chegou a Corinto em temor e tremor, versículo 3. Tais eram a reputação da cidade e o seu próprio senso de vulnerabilidade em todos os níveis. Ele tomou uma decisão consciente, deliberada e firme de abandonar qualquer sabedoria natural ou mundana e concentrar-se em Jesus Cristo e este crucificado. A enganosa capacidade de persuasão dos filósofos contemporâneos foi rejeitada. Em vez disso, Paulo dependeu do poder do Espírito, e sua própria pessoa era uma demonstração de tal poder. Essa decisão garantiu que os resultados na vida dos coríntios transformados repousassem seguros, não em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, que é o que ele menciona no versículo 5. E aí o David faz algumas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Esse parágrafo fornece a pedra de toque perfeita para toda pregação, tanto naquilo que Paulo rejeitou, como naquilo que ele se determinou a buscar. Levantam-se aqui algumas indagações profundas para um pregador ou para aquele que exerce o ministério. A nossa pregação é uma proclamação genuína? Essa é a primeira pergunta. Estamos proclamando os poderosos atos pelos quais Deus deu testemunho de si mesmo em Jesus? Será que não estamos obscurecendo nossa proclamação com ostentação de linguagem, que Paulo fala no versículo 1, ou qualquer outra coisa? Tomamos a firme decisão de saber de Jesus Cristo crucificado. Tomamos a firme decisão de fazer de Jesus Cristo crucificado o tema da nossa pregação e o centro das nossas vidas? Sentimos a nossa própria vulnerabilidade como pregadores do Evangelho em um mundo pagão e hostil? A nossa pregação manifesta o poder do Espírito? Os resultados de nossa pregação demonstram o poder do Espírito? As vidas das pessoas estão sendo transformadas? Elas reconhecem o poder do Espírito? Elas reconhecem o poder do Espírito em suas próprias vidas? Eu me lembro que quando eu estava fazendo o estudo de João, algo que me tocou muito que o Carson menciona em João 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos, e que todas as vezes que nós chegamos em algum lugar, Jesus deveria chegar, porque se nós somos os ramos que estão enxertados na videira, todas as vezes que nós chegássemos, o próprio Jesus deveria chegar. Esse é o raciocínio que Paulo traz aqui. Ele quer chegar não sendo ele quer chegar, mas sendo Cristo quem chega. E para isso, ele reconhece que muito rapidamente que a sabedoria dele não representa nada. Ele resolve chegar vazio. Por isso eu comecei o estudo hoje dizendo, quanto mais rápido nós reconhecemos que somos vazios, melhor. Que Deus os abençoe.